E agora a gente vai para o nosso último método. Esse último método, a gente vai complicar um pouquinho mais a programação. A gente foi deixando a programação cada vez mais complexa. A gente primeiro trabalhou com cor, um modo mais simples, botamos duas condições, depois 3 condições. Agora fomos para o modo luz. No modo luz a gente utilizou 2 condições com a questão do E. A gente aumentou a questão da lógica dele, colocamos agora 2 E's ali em sequência ali. E agora a gente vai complicar um pouquinho mais. A gente vai trabalhar com o conceito de variável. O que é variável? Variável é basicamente, antes só vou criar uma programação disso aqui, vai chamar luz2. E eu vou deixar, luz2. Vou esconder ela aqui e depois a gente entra em mais detalhes com ela. Tá. E o que é uma variável? Uma variável é basicamente um bloco que vai variar de valor. E aí ele tem 2 modos. Ele tem modo de escrever e ler. O que a gente pode fazer em relação a uma variável? A gente pode fazer uma analogia com, por exemplo, o nosso caderno. O nosso caderno, ou qualquer livro que a gente escreve e lê. Então, se, por exemplo, eu estou numa aula, estou assistindo alguma matéria, eu vou pegar esse caderno e vou escrever nele, vou copiar a matéria que o professor está passando. Agora, quando eu estou em casa, quando eu vou estudar para a matéria, para uma prova, ou o que seja, eu vou ler o material que eu escrevi. E a variável funciona exatamente para isso. A gente coloca um valor nela, escreve alguma informação, para depois a gente utilizar em alguma coisa. E é assim que funciona. Da mesma forma que o caderno a gente escreve, depois a gente lê e utilizar ele para alguma coisa, a variável funciona dessa mesma forma. E a gente vai criar 2 variáveis. A gente vai criar uma variável chamada erro, uma variável chamada correção. E para fazer um seguidor de linha com modo variável, a gente vai partir de um princípio que é até bem interessante. Se a gente parar para pensar, o que a gente quer é que o nosso robô esteja no meio da linha. Ele siga o meio da linha. Então, se você para olhar, por exemplo, esse estado daqui, a gente vai perceber que ele está mais ou menos no meio do robô. E esse mais ou menos no meio do robô, mais ou menos as mesmas leituras do sensor. Então, vamos ver se eu consigo pegar uma posição bem aqui, Esse aqui, ele está vendo 50 de luz em um e 44 no outro. Ele está mais ou menos no meio. Então, o que a gente pode perceber disso? É que o nosso seguidor ele pode ter uma questão de simetria, de divisão ali na hora de seguir, de uma perfeição ali no seu comando. Então, no caso, a gente vai trabalhar com a questão da gente subtrair um sensor pelo outro. Essa subtração vai dar uma questão de diferença entre as leituras. E essa diferença das leituras é o que a gente vai chamar de erro, e a gente vai colocar isso nos nossos motores. É uma lógica bem interessante e que entra num conceito até um pouco mais complexo. Eu tenho até vídeos aqui no canal sobre controle P&D. Então, se você está interessado em aprender mais sobre controle P&D, interessado em aprender técnicas mais avançadas sobre seguidores de linha, eu tenho uma playlist só sobre isso, só sobre seguidores de linha, que eu falo exatamente disso. Eu falo sobre seguidores de linha, falo sobre o controle P&D. Esse aqui é o começo do começo de um controle P&D. A gente vai utilizar meio que um controle proporcional ali, só que sem entender a fundo o que é isso. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou criar 2 variáveis e eu vou definir que o erro é a subtração entre um dos meus sensores e o outro. Vou colocar os 2 no modo valor do e vou subtrair um pelo outro. 3 e 2. Subtrair o 3 com 2. Depois disso, eu vou definir a minha correção. E essa correção vai ser a multiplicação entre um valor de uma constante de proporcionalidade, uma constante de amplificação ali que a gente vai colocar para fazer o nosso robô seguir mais bruscamente ou menos bruscamente. E eu vou multiplicar esse erro com um valor qualquer. No caso, eu vou colocar, por exemplo, 2. E eu vou jogar isso nos meus motores. Como é que eu jogo isso nos meus motores? Se a gente estivesse fazendo, por exemplo, no P3G,
ou até na V3 Classroom, a gente teria a opção de colocar ele num bloco de direção, que eu chamo de steering. No caso do V3, do Open Roberta, a gente vai fazer um steering manual. Como é que a gente faz esse steering manual? A gente faz um motor recebendo a correção positiva e o outro recebendo a correção negativa. A gente vai fazer um somar com a correção e o outro subtrair com a correção. Vou pegar minhas variáveis de correção, um vai somar e o outro vai subtrair. E esse valor aqui, esse 10, vai ser a nossa força quando o meu robô estiver perfeito, quando ele estiver com erro nenhum. E como é que eu consigo ter certeza que ele vai estar andando com 100 quando ele estiver com erro nenhum? Porque se a gente pensar o seguinte, vamos supor que ele está no meio. O ponto que ele está no meio, os dois sensores teriam que estar mais ou menos lendo 50 de luminosidade. Como mostraria que ele estava em 44 e o outro em 50 e pouco. 56, se eu não me engano. Então, no meio, ele vai estar com 50 e 50. 50 menos 50 dá um erro de zero. O erro de zero multiplicado por qualquer coisa vai ser zero. Então, vai acabar que essa correção, esse valor aqui vai ser zero. Então, 100 mais zero é 100. 100 menos zero é 100. Agora, pode ser que, por exemplo, um dos meus sensores esteja com uma luminosidade maior do que a outra. Por exemplo, vamos supor que meu sensor 3 está lendo uma luminosidade de 60. O meu 2 está lendo uma luminosidade de 40. Então, 60 menos 40 vai ser 20. 20 vezes 2 é 40. E aí, um motor vai ficar com 100 mais 40, que é 140, e o outro vai ficar com 100 menos 40, que é 60. Então, assim, eu vou ter uma força maior no motor e uma força menor no outro motor, fazendo com que ele gire para um lado. Agora, se a gente for o contrário, vamos supor que o sensor 3 está com 40 de luminosidade e o meu sensor 2 está com 60. 40 menos 60 vai ser igual a menos 20. Menos 20 vezes 2 vai ser menos 40. Então, vou pegar aqui 100 mais menos 40, menos 40 vai ser 60. E agora, 100 menos 40 vai ser 140. Então, assim, a gente fez agora, meu outro motor está com uma força maior do que o primeiro motor. E assim a gente consegue fazer essa questão de um motor estar mais forte do que o outro. Dependendo do valor que o meu sensor está, dependendo de qual sinal a minha correção tem, um motor vai estar mais forte que o outro. E aí vamos ver como é que funciona. Opa, está para o lado contrário, o que eu vou fazer? Eu posso deixar esse aqui em negativo e esse aqui em positivo. Só mudei o sinal. Está seguindo muito bem. E esse aqui é como se fosse um controle proporcional. E a referência dele vai ser a diferença entre as leituras. Então, o meu robô vai estar perfeito, vai estar no meio, quando meus dois sensores estiverem lendo o mesmo valor, tiverem um senso de simetria entre eles. Então, é uma maneira que eu até considero, entre aspas, preguiçosa de programar. Por quê? Porque isso é um método que eu acabei aprendendo na prática. Por algum motivo, algum dia, eu decidi subtrair os dois sensores. E eu vi que funcionava. Uma questão de simetria. E se você pensar de maneira lógica, faz sentido. Porque você quer que o seu robô siga a linha. E normalmente, para você seguir a linha, você vai ficar com o seu robô no meio. Metade de um lado, metade do outro. Então, é assim que funciona para dois sensores. Você poderia, por exemplo, fazer um modo padrão, como é que a gente faz um robô para seguir linha no método controle PD. Se você ainda não conhece controle PD, confere meus vídeos sobre controle PD para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Então, no controle PD, a gente tem essa questão de referência. A gente coloca para o nosso sensor tentar seguir o valor 50. Eu poderia fazer o meu sensor 2 seguir o valor 50, o meu sensor 3 seguir o valor 50. Só que eu trabalharia com várias coisas em paralelo. Eu trabalharia com 2 erros. Eu trabalharia com 2 correções. Eu teria que somar as 2 correções. E aí é um trabalho muito mais complexo. É mais simples, simplesmente, eu subtrair os 2 valores e fazer o meu robô seguir o valor da diferença entre eles. Uma maneira mais simples
mais prática de funcionar. Agora, por exemplo, o que acontece se eu aumentar e diminuir esse valor aqui do erro? Se eu aumentar esse valor, ele vai partir do princípio de um controle proporcional, em que, quando eu aumento esse valor, esse fator de correção, o meu robô vai oscilar mais. Então, vamos ver. Ó, ele está oscilando mais, então ele está andando de uma maneira um pouco mais brusca, Se eu quiser diminuir essa parte brusca dele, eu posso diminuir esse valor. Eu posso diminuir. Por exemplo, se eu colocar 1, vamos ver como é que ele fica. Tá seguindo mais suave, tá seguindo mais suave. E tá seguindo bem, tá seguindo muito bem. Eu posso diminuir mais ainda. Posso colocar, por exemplo, 0,5. Vamos ver como é que tá. Tá seguindo bem, tá seguindo bem. Olha, ele tá começando a se perder. Vou colocar um valor bem baixo. Por quê? Porque eu agora vou começar a suavizar ele demais. E quando o meu robô fica muito suave, suave demais, acaba que ele se perde. Agora ele tá suave demais e se perdeu. Então a questão dele oscilar um pouco é importante. Ele só não pode oscilar demais. Um equilíbrio entre oscilação e suavização. Você tem que tentar ali na hora de mudar. Então, por exemplo, no caso, o valor 1 aqui foi suficiente. Então, a princípio, você nem precisaria fazer essa questão de multiplicação. Você poderia colocar o valor do erro diretamente aqui. Mas se você quisesse mais ajustar melhor as coisas, faz essa correção aqui, também é uma boa.